Temos um Deus tão grande, tão forte, tão poderoso, com um amor imensurável, um amor tão grande, o qual a gente não merece. Quando a gente faz tanta coisa que não agrada o Senhor, e mesmo assim saber que esse amor dele não diminui por nós. Isso não quer dizer que ele compactua com os nossos erros, mas o amor dele é incondicional. Não depende do que a gente faça para ele ou não. O amor dele prevalece em nossas vidas. E quando a gente consegue entender esse amor, quando a gente consegue entender o quão amado nós somos, a gente acaba se sentindo especial. A gente acaba se sentindo mimado. E uma frase que muita gente me fala, algumas pessoas já me falaram isso, que olha para mim e me vê como uma menina mimada de Deus. E às vezes eu dou risada, mas não parece não, mas isso fica na minha cabeça. E isso fica na minha cabeça não de uma forma boa, mas de uma forma pensativa. E hoje eu pensei tanto nisso que eu falei assim: é impossível se sentir especial diante do cuidado, do amor que sentimos de Deus, de ver tudo que Deus faz por nós, tanta proteção, tanto amor, tanto cuidado, tanta provisão que Deus já fez na minha vida. E eu comecei a pensar, é impossível não me sentir especial, mas comecei a olhar para Jesus. E é o que Jesus nos ensina, é olhar para o alvo, que é Cristo. É o que Paulo sempre falou, olhar para o alvo, que é Cristo. E eu comecei a olhar para Jesus. E Jesus era um filho especial. Deus abriu os céus sobre a cabeça dele para falar para todo mundo que estava perto ouvir: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. E se isso não é ser o mais especial, eu não sei. E imagino que Jesus, ele nunca se sentiu especial. Ele nunca se sentiu... Claro que se sentiu amado, mas ao invés dele se sentir mimado e especial, ele sentiu peso. O peso da responsabilidade. Porque o amor e o cuidado de Deus é para que você não se perca nesse mundo que jaz no maligno. O cuidado e a proteção de Deus é para que você consiga concluir o seu propósito nesta terra sem olhar para os lados e caminhar na direção e continuar tendo a sua salvação, não perdendo a vida eterna. Jesus, ele andou aqui na terra com todo o, se é que podemos dizer, o privilégio de Deus, com todo o cuidado, com toda a direção, com todas as respostas que Deus dava para ele, porque ele orava, ele clamava, ele recebia respostas e Deus direcionava ele nos lugares certos, para as pessoas certas, para fazer a obra específica. E o que Jesus sentia não era ser especial, o ser especial, mas o peso da responsabilidade. Porque quando ele falava do amor de Deus para as outras pessoas, para que as pessoas entendessem quem é esse Deus, que é o Pai, não é olhar para Jesus, mas olhar para o Pai. Mas se você não consegue ver o Pai, olha para Jesus. Que você, olhando para Jesus, você veria o Pai. E você não consegue entender. Eu não consigo entender. Jesus, ele chorava quando ele via que as pessoas não conseguiam entender aquilo. E as pessoas estavam caminhando
na direção oposta à eternidade com Cristo. Ele veio aqui para salvar o mundo, mas o mundo o rejeitou. Ele veio aqui para pregar as boas novas e ele foi chicoteado. A responsabilidade que ele tinha era porque ele sabia que ele veio com um propósito em um tempo determinado, que ele sabia que a hora ia chegar e ele tinha pouco tempo para convencer uma população inteira de que ela estava tendo uma segunda chance. E hoje, mesmo ele tendo se sacrificado para nos dar uma chance maior, um prazo maior, para que conseguíssemos falar diretamente com o Altíssimo, para falar face a face com Deus. Ele nos deu essa oportunidade, ele abriu uma porta para que a gente conseguisse não só ouvir a Deus, mas que Deus pudesse nos ouvir novamente, que Deus rasgasse o véu do alto a baixo, para que a barreira que tinha de comunicação entre nós e Deus, nós pecadores, mesmo sendo pecadores, um amor tão grande dele morrer na cruz para nos dar essa comunicação direta. E hoje, mesmo depois de tudo isso, as pessoas continuam longe. Elas ainda não entenderam que existe um Deus grandioso que tem um lugar separado para aqueles que querem. É como se tivesse um deserto e eu tivesse uma fazenda com água em abundância e as portas da fazenda estivessem escancaradas e as pessoas estão escolhendo caminhar pelo deserto. É uma responsabilidade muito grande você entender que existe esse Deus, que você vive isso e que as pessoas estão caminhando para o inferno enquanto você está vivendo essa abundância de Deus. E as pessoas precisam não só entender, mas elas precisam entender que esse é o único caminho para que elas cheguem na eternidade com Cristo. As pessoas não pensam na eternidade. As pessoas hoje só pensam no aqui e agora. Elas até pensam no futuro que a gente não conhece. Elas programam o futuro, mas um futuro limitado. A população hoje em dia vive em média 80, 90, 100 anos. Raros são aqueles que passam dos 100. Então as pessoas elas se programam para viver 90 anos, elas se programam para viver 100 anos. Tem gente trabalhando, já pagando aposentadoria e pensando já de como vai viver a sua velhice, como vai viver seus últimos dias, mas ninguém parou para programar a eternidade. Como que vai ser a sua eternidade? Tudo bem, você sabe que você está trabalhando, você sabe que no final do mês você vai receber um salário. Você já programou a viagem para o ano que vem. Mas você nem sabe se daqui 2 horas você vai estar vivo. Você não sabe. Você não consegue saber com certeza absoluta os seus próximos minutos. Você vive na esperança de que você vai estar vivo até o dia da sua viagem. Mas você pode sair do trabalho, atravessar a rua e foi atropelado. Você não sabe. Você não conhece o futuro. Mas Deus te deu a oportunidade de saber que existe uma eternidade ao lado dele. Ele foi para nos preparar um lugar e vai voltar para nos buscar. Quem é que está se preparando para ir com ele? A responsabilidade, o peso nas costas da gente saber disso e não fazer com que as outras pessoas entendam isso.
Jesus, talvez, ele não tenha suado sangue, como a gente pensa, por medo, por nervosismo da cruz, mas sim por saber que estava chegando o tempo dele ir para a cruz, mas que muitas pessoas não entenderam o propósito dele aqui na Terra. Muitas pessoas rejeitaram a mensagem dele. E a preocupação dele não era dele sofrer na cruz, porque ele sabia o que esperava por ele na eternidade. Ele conhecia a eternidade. Ele sabia que ele ia ressuscitar, ele ia para o céu. Mas e as pessoas que estavam ali crucificando ele, as pessoas que estavam atrás dele, e aqueles que ele pregou? Será que receberam, entenderam o suficiente para fazer o que ele fez? Ele disse que aqueles aqueles que estavam aqui, eles receberam, eles receberam a autoridade que era a mesma autoridade que estava com Cristo. E quem recebesse essa autoridade poderia fazer ainda mais do que Cristo fez. Ele deixou isso escrito. Quem entendeu isso? Quem é que usa essa autoridade? Eu estou falando, mas eu estou recebendo. Deus, ele está falando, mas ele está falando comigo.